Para todos, muito boa noite. Bem-vindos ao nosso programa A Não Perder, todas as segundas-feiras à noite. Portugal e o euro. No dia em que foi apresentado na Assembleia da República a proposta de orçamento para o próximo ano, convidado especial esta noite, o professor João Ferreira do Amaral. Sr. professor, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Medina Carreira, boa noite. Boa noite, Judite, está bom? Sabemos ainda algumas coisas antes de entrarmos no tema de hoje. Sabemos algo que tem a ver com esta proposta de orçamento que hoje deu entrada na Assembleia da República, e aquilo que sabemos é que fizeram-se várias reuniões do Governo, duraram 36 horas, criou-se alguma expectativa sobre a possibilidade do Ministro das Finanças introduzir alterações em sede de IRS, mas nada disso acabou por acontecer, com o Ministro a afirmar hoje na conferência de imprensa que não tem margem de manobra para outras soluções. Portanto, só amanhã é que provavelmente iremos ter capacidade para digerir toda esta informação, Dr. Medina, mas o que é possível dizer disto? Da minha parte, pouco, porque eu tive 10 minutos para analisar um ou dois quadros do texto do relatório. E dessa análise resultou que fiquei pouco tranquilo e pouco satisfeito, porque o peso da despesa não é em euros, mas é em função do produto, porque o produto, se a despesa cresce em função do produto, quer dizer que há mais riqueza produzida que vai para a despesa pública. A despesa não diminui, aumenta. Ora, aquilo que se verificou, ou que se verifica nestas previsões, é que a despesa pública estimada para 2012 será 45,6. E aquilo que seria desejável, fosse menos, 45,6, em 2013 será 46,8. O pessoal, que em 2012 será 10 pontos percentuais, passará para 10,4. As prestações sociais, de 22,2 para 22,6. O consumo intermédio passa de 4,7 para 4,5, 0,2, e as outras despesas correntes passam de 2,7 para 2,9. Bom, isto significa que com um ano e meio de governação, a despesa não é controlada. E isto significa que, aliás, houve declarações feitas nestes dias que o Governo ia agora a correr a ver se diminuía a despesa. Ora, eu pensava que desde há um ano e meio andavam a tratar de diminuir a despesa. Portanto, isto... Só vai cortar 1.000 milhões de euros no próximo ano. Sim, mas isto em relação ao nosso produto é cada vez mais. Quer dizer, em euros corta, mas em relação ao produto é cada vez mais. Quer dizer, digamos, a fração da riqueza nacional afeta ao Estado, cresce em vez de diminuir. O Ministro assumiu que 80% do esforço vem do lado da receita, no orçamento do próximo ano. Pois, quando era 60 e tal por cento e 30 e tal por cento. Porque é o seguinte, isto não está a correr bem. Isto não está a correr bem e não há maneira de passar a correr melhor, pelo que se vê, sem outra economia. Ora, o que tem acontecido, e podemos daqui a bocado discutir o assunto, é que a Troika, os estrangeiros, estão dispostos a ir aumentando o prazo, mas da maneira menos eficaz possível. Porque se nós, por hipótese, estivéssemos dispostos de 4 anos para pôr isto em ordem, fazia-se um plano de redução e um plano, enfim, ter em conta a economia. Assim, dando ano a ano, todos os anos se estende o prazo, mas o aperto tem que ser sempre muito grande para cumprir o prazo do ano seguinte. Quer dizer, 4 anos planeados para diminuir não é a mesma coisa que 2, mais 1, mais 1. Doutor Medina, já vamos ouvir aqui a opinião também do professor Ferreira do Amaral, mas quando o Ministro diz, e disse-o pelo menos 3 vezes, não tenho margem de manobra para outras soluções, ele quer dizer que, efetivamente, nós estamos completamente reféns da Troika e que não foi possível, nem é possível conseguir, junto dos nossos criadores, outro tipo de olhar e de complacência para com o caso português. Bem, aqui o problema não é técnico, o problema é político e social. Se o Governo assumir tecnicamente, a partir de máquinas de calcular, que aqueles números têm que ser aqueles números, naturalmente não há alternativa nenhuma. Aqui o problema é o Governo saber desembaraçar-se, digamos, deste aperto em que foi metido pela Troika. Quer dizer, se a Troika não conseguir perceber que isto está a caminhar mal e cada vez pior, realmente não há nada a fazer. Agora, aos governos cumpre fazer política. Não é que fazer conta com máquinas de calcular. É política. E a política tem que ser explicar que realmente isto não está a correr bem e o produto vai estar em queda significativa. Professor Ferreira do Amaral, qual é a sua opinião em função destas declarações, destes números?
daquilo que se espera para o próximo ano. O Dr. Bagão Félix, também antigo Ministro das Finanças, independente, indicado pelo CDS, falou em napalm fiscal esta semana a propósito de um aumento de impostos, e em relação a esse aumento de impostos, pelo que se percebeu, o Ministro das Finanças nada fez. Manteve apenas a cláusula de salvaguarda do IMI. Sim, o aumento dos impostos é muito grande, na parte do IRS, fundamentalmente, também alguns outros impostos nos combustíveis e no consumo. Em termos gerais, e da análise que fiz, que foi também muito superficial, porque houve pouco tempo para isso, eu penso que este orçamento vai ser um desastre. Vai ser um desastre para o país. Vai ser um desastre por duas razões. Em primeiro lugar, porque vai agravar a recessão. Eu não acredito nem de longe que a recessão, se o orçamento for executado, que a recessão seja apenas de 1% para o ano, isto é, que o produto interno bruto deixa 1%. A forma como o rendimento disponível das famílias vai reduzir vai implicar uma redução bastante superior do consumo privado e, portanto, a economia ainda está muito dependente do consumo e por isso vai com certeza ser uma recessão maior, o que significa um aumento de desemprego bastante superior àquele que vem previsto no orçamento. Por outro lado, é um desastre porque não se vai cumprir o objetivo. Não vai ser possível atingir os 4,5% do PIB de déficit para o ano. Vai ser a mesma situação que houve este ano, se calhar agravada, em que com toda a parafernália de medidas que se retiraram dos subsídios, retiraram aos funcionários e aos pensionistas, se aumentaram os impostos, etc. E no fundo o déficit em relação a 2011 diminuiu cerca de 1% do PIB. Então qual é a sua explicação? As pessoas que nos governam não antecipam esse cenário que o professor Ferreira do Amaral está aqui a equacionar? O que é que se está a passar? Bom, é difícil de saber quem está de fora o que é pressão da Troika ou o que é vontade do Governo. Eu estou convencido que as pessoas que são mais importantes no Governo para este efeito, para o Ministro das Finanças, eles estão sinceramente convencidos que este é o caminho, do meu ponto de vista. Acha que sim? Acha que há aqui uma espécie de fé messiânica? Acho que sim. E, portanto, a margem de manobra, é difícil saber se haveria mais margem de manobra ou não, ou se, por simplesmente, o Governo considera que isto é aquilo que deve ser, aceitou tudo que vinha da Troika. Agora, também lhe devo dizer que, do meu ponto de vista, e tenho escrito isso várias vezes, considero que a Troika tem gerido muito incompetentemente estes programas. Isto é, são programas que são inconsistentes, que não dão resultado. Isto agrava os problemas, exigem enormes sacrifícios, mas sem resultados, quer no déficit orçamental, quer na parte da transformação estrutural da economia. E, portanto, há aqui sim também um enquadramento que é, do meu ponto de vista, perfeitamente abstruso, que é três instituições das quais ainda por cima considero que a Comissão Europeia tem mais responsabilidade, porque naquilo que faz devia cumprir os tratados e a verdade é que não está a cumprir nesta matéria. Portanto, três instituições que impõem programas que não fazem sentido nenhum. Se ainda por cima um governo não tem capacidade para demonstrar isso, ou vontade para demonstrar isso, temos aí uma combinação muito má. Vamos então entrando aqui diretamente no nosso tema, Dr. Medina Carreira. Dê-me só um minuto. Quando este acordo foi subscrito, recordo-me que estive... O memorando. Sim. Recordo-me que estive na RTP e disse mais ou menos o seguinte, que com um Estado falido, 2 ou 3 anos para consertar isto não era tempo suficiente. Precisávamos de mais tempo. Eu até disse, em 6 anos a gente poderia fazer alguma coisa que valesse. Assim nós estamos, eu que até aqui admiti, até estes últimos números que o Governo apresentou, que nós não seguiríamos o caminho da Grécia, eu receio que socialmente e politicamente entremos nessa zona. O Dr. Medina Carreira também concorda com o professor Ferreira do Amaral quando ele diz que tem a convicção que o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro acreditam ambos piamente que esta receita vai acabar por dar resultados? Ou seja, Judite, ao arrepio, eventualmente, de outros membros do Governo? Para quem faça raciocínios de máquina de calcular, estas contas batem certo. Simplesmente batem certo? Até não bateram. Não, para eles bate certo. Batem certo é lógica, cálculo, é lógica. Não na realidade. Não na realidade. Mas isto eu creio que o Governo não está a ter em conta a política. Este Governo, desde o dia 7 de setembro, caiu na vertical. Você fala com as pessoas, analisa as manifestações da rua, e este Governo caiu
Caiu vários pontos na sondagem e, perante a sociedade em geral, caiu na vertical. Por outro lado, há o social. Porque, goste ou não se goste, estamos a caminhar para uma massa de pobreza no nosso país que é altamente preocupante, não é? Quer dizer, falta política e social. Há uma coisa que, para resumir numa palavra ou duas, qualquer economista, penso eu, dirá, é que quando se tem uma recessão de 3%, que é o que se está a dizer este ano, que pide 13%, não faz qualquer sentido aumentar a carga fiscal, principalmente na produção em que vai ser aumentada. Portanto, é algo que pode ter efeitos devastadores na economia e na situação das famílias. E, portanto, basta isto para se considerar que isto é uma aposta do risco extremamente elevado, para não dizer uma quase certeza de falhar. E se falhar, não há recuo já, porque não pode haver mais austeridade. Penso que na parte fiscal já não há margem para aumentar mais. E, portanto, podemos ver confrontados a meio do próximo ano com uma situação que, a meu ver, pode gerar uma ruptura social e política, até política, que é as pessoas serem confrontadas com enormes sacrifícios que, mais uma vez, não dão resultado. Não, João, é que nem são sacrifícios. Há aí famílias que nós podemos observar, pelo que se ouve e pelo que resulta de qualquer raciocínio relacionado com a vida, com 800 euros de rendimento, tiram-lhes 4% da sobretaxa, tiram-lhes mais 7%, não sei o que é, depois mais 11% da taxa social única, você fez as contas, 11 mais 7, 18, mais 4, 22%. Tira-se a 800 euros, 22%, quer dizer, passa para 600. Bom, e depois temos a inflação que está prevista a 0,9 e não acredito também que seja 0,9, com certeza. Mas o professor Ferreira do Amaral antecipa uma ruptura política e social para meados do próximo ano? Há esse risco. Porquê meados do próximo ano? Porque é quando se tem a noção do que é a execução orçamental. Repare que foi também em meados deste ano que se verificou que a execução orçamental já não se ia cumprir e, portanto, isso tem um efeito muito grande sobre as pessoas, porque, de facto, estão numa situação péssima e verificam que não se avança um milímetro naquilo que são os objetivos supostos da consolidação. Mas ninguém aguentará novo aumento de impostos daqui a 6 meses, por isso é que eu digo, 9 meses. Esse caminho acabou, quer dizer, não é possível fazer mais. E, portanto, a partir daí, provavelmente, surgirá o segundo resgate. A visão do Governo, provavelmente, é certa nesse sentido. Estamos entalados e não podemos desentalar. Mas ao Governo cumpre desentalar. Mas como, Dr. Medina Carreira? Renegociando, para que a nossa evolução se faça de uma forma mais suave. Porque E que os nossos credores não aceitam o princípio os da nossos credores também não são parvos. Essa pergunta está por fazer ao Ministro das Finanças. Se em algum momento, nas últimas semanas ou nos últimos meses, o Governo português tentou renegociar o memorando de entendimento. É uma pergunta ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro. Por isso é que eu dizia há pouco que não sei como é que não sabemos. Agora, eu penso que os credores também não são parvos e percebem perfeitamente que esse caminho levará inevitavelmente a nós não conseguirmos pagar. Isto é o que dá menos garantia aos credores, é o caminho que estamos a seguir. Aliás, as agências de rating têm penalizado muito, nomeadamente agora a Espanha, não por uma questão do déficit em si próprio, mas pelas perspectivas de crescimento, ou seja, neste caso as perspectivas de ser uma recessão. E, portanto, percebem perfeitamente que, do ponto de vista da salvaguardar do país, não é só uma questão de gerir as finanças públicas, é também de garantir algum crescimento económico que permita, como dizia o Dr. Medina Carreira, que as despesas públicas vão perdendo peso e o peso vai aumentar para 2013, é o contrário. Dr. Medina Carreira, e nem um governo de maioria absoluta, formado por uma coligação de 2 partidos que têm a maioria absoluta no Parlamento, neste momento, por aquilo que se sabe das posições do CDS relativamente ao aumento de impostos, dá qualquer garantia de estabilidade política a médio prazo. Sabe, Judite, esse é o problema da garantia de estabilidade do ponto de vista interno. Mas o que está a rodear o governo do ponto de vista social é francamente preocupante. É francamente preocupante. Mas politicamente também existem aqui riscos no que diz respeito à coesão da coligação. Eu que gostaria, mas que provavelmente não é possível, era que este governo saísse e a mesma maioria gerasse outro governo. Outra gente, com mais experiência, mais libertos. Mas como é que esta maioria pode gerar outro governo com isso é o Presidente da República que pode saber. Eu não sei. Agora, esse para mim era... Porque irmos fazer eleições